Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou abordar a arquitetura orientada a eventos, ou Event Driven Architecture. O meu objetivo vai ser apresentar os conceitos básicos da Event Driven Architecture e também mostrar uma implementação dessa arquitetura na plataforma .NET, de forma a dar uma visão geral do que é a Event Driven Architecture, seus principais conceitos, seu funcionamento, seus benefícios e desafios e também quando usar a Event Driven Architecture. Eu vou iniciar com a definição do que é Event Driven Architecture. A partir de agora, EDA. A arquitetura orientada a eventos é um padrão de design de software que permite a uma organização detectar eventos ou momentos de negócios importantes, como uma transação, uma visita ao site, o abandono do carrinho de compras, etc. E agir sobre eles em tempo real ou quase real. Ela se baseia na ideia de que os sistemas são compostos por componentes independentes que se comunicam por meio de eventos. Os eventos, eles são usados então para acionar e realizar a comunicação entre serviços desacoplados e é comum em aplicações modernas criada com microserviços. Aqui o asterisco é para chamar a atenção que nós podemos usar essa arquitetura também na arquitetura de monolito. Então a EDA ela usa um modelo que reage a eventos de um serviço, disparando mensagens para outros serviços interessados naquele evento. Mas o que são eventos? No contexto da organização, eventos são ações que ocorrem dentro ou fora de uma organização, como compras de clientes, atualizações do inventário, violações de segurança ou alterações de estado de aplicações. No projeto do sistema, os eventos são ações, notificações ou mudanças de estado que ocorrem no sistema que podem ser consumidos por outros componentes para desencadear ações correspondentes. E as características de um evento na EDA são um registro de algo que aconteceu, eles são imutáveis, ou seja, não podem ser alterados ou excluídos. Então, os eventos podem persistir indefinidamente, ou seja, podem ser armazenados e acessados para sempre, e podem ser consumidos um número ilimitado de vezes, ou seja, não existe um limite para o número de vezes que um evento pode ser processado por um serviço. Cabe destacar que eventos podem ser disparados em um mesmo ambiente, ou seja, numa aplicação que usa a arquitetura de monolito ou para ambientes diferentes em uma arquitetura de microserviços. Uma das características da EDA é a comunicação assíncrona. E a EDA ela é uma alternativa e também uma evolução ao padrão Request Response, que usa a comunicação síncrona e que é utilizada pelas APIs REST. Então nós vamos comparar o modelo de comunicação assíncrona usada na EDA com o modelo de comunicação síncrona usada nas APIs REST. Então, o modelo Request Driven usado nas APIs REST usa a comunicação síncrona. Neste caso, o design da API vai depender do protocolo HTTP e fica amarrado aos métodos, os headers e os códigos de status de retorno. Então, nessa abordagem, os serviços eles têm que esperar por uma resposta antes de poderem passar para a próxima tarefa. Então, essa abordagem ela apresenta algumas limitações, como por exemplo, aqui, como a maioria das solicitações é processada no lado do servidor, eu vou ter um aumento no tráfego nos servidores, diminuindo assim o tempo de resposta e resultando numa experiência de usuário pobre. Agora, o modelo Event Driven, que é usado na EDA, realiza a comunicação entre os componentes de forma assíncrona. Então isso significa que o remetente e o destinatário não precisam esperar um pelo outro para passar para a próxima tarefa. Ou seja, os sistemas não dependem das mensagens. Então, numa API orientada a eventos, nós temos que ela se concentra em identificar, recuperar e responder a eventos em tempo real para fornecer um melhor serviço. Então, essa abordagem ela vai processar eventos em tempo real para que os aplicativos possam responder às ações do usuário e aos eventos do sistema. E isso melhora a experiência do usuário. Então agora eu vou apresentar a estrutura da EDA. Então, uma arquitetura orientada a eventos, ela consiste em produtores de eventos, que geram um fluxo de eventos, e consumidores de eventos, que escutam os eventos. Então nós temos
três componentes: os produtores, os roteadores e os consumidores de evento. Então, um produtor publica o evento no roteador, que filtra e envia os eventos aos consumidores. Então, os eventos são entregues quase em tempo real, para que os consumidores possam responder imediatamente aos eventos à medida que ocorrem. Assim, os serviços produtores e os serviços consumidores, eles são dissociados. Isso permite que eles sejam escalados, atualizados e implantados de forma independente. Além disso, um produtor não sabe quais consumidores está ouvindo. E os consumidores também estão desassociados uns dos outros. E aqui, cada consumidor vê todos os eventos. Então, essa seria uma estrutura básica da Event Driven Architecture. Então, como exemplo de aplicação da Event Driven Architecture, digamos que eu tenho um sistema de vendas que, quando um pedido é feito, eu preciso enviar ao cliente um e-mail de confirmação do pedido, enviar uma mensagem de texto e também ter um sistema para fazer chamadas para outras APIs. Então aqui é que nós vamos ver a EDA em ação, pois cada uma dessas responsabilidades, e-mail, SMS e webhooks, está dissociada da ação de fazer o pedido. Então cada consumidor tem a sua própria responsabilidade em lidar com cada uma dessas tarefas. Então um consumidor vai ser responsável por gerar um e-mail e enviá-lo ao serviço, pode ser a AWS, que é o Simple Email Service. Outro consumidor, simultaneamente, mas de forma isolada, pode ser responsável por fazer chamadas HTTP para sistemas externos. E por último, pode haver outro consumidor responsável pelo envio de uma mensagem de texto, SMS ao Twilio, por exemplo. Então, cada um desses consumidores é independente entre si e também aqui do editor inicial, que é o publicador do evento. Cada um é executado de forma independente, sem interferência do outro. Então, se um consumidor estiver tendo problemas, seja aqui no AWS ou no Twilio, todos os outros consumidores responsáveis por diferentes integrações externas não serão afetados. Então, isso permite que você integre todas as diferentes responsabilidades de forma muito simples. E se você precisar adicionar alguma nova funcionalidade, você resolve isso adicionando um novo consumidor. Assim, uma arquitetura orientada a eventos, ela pode usar o modelo de publicação assinatura, também chamada de Publish Subscriber ou PubSub, ou pode usar um modelo de fluxo de eventos. Eu vou abordar o modelo PubSub inicialmente. Então, a abordagem PubSub é um padrão de comunicação na EDA e em sistemas que se baseiam em troca de eventos. Então, nessa abordagem, os agentes que emitem eventos são chamados de publishers, publicadores, e os agentes que consomem eventos são chamados de subscribers ou assinantes. Então, nessa arquitetura, o roteador de eventos ele vai rastrear as assinaturas de consumidores para os canais de eventos. Então, quando um evento for publicado, o roteador vai garantir que o assinante vai receber o evento. Então, nessa abordagem, a infraestrutura de mensagens monitora as assinaturas. Então, quando um evento é publicado, ele o envia para cada assinante e depois que um evento for recebido, ele não pode ser reproduzido e novos assinantes não vão poder ver o evento também. Então esse seria o modelo PubSub. Agora, o evento Event Streaming, ele refere-se à prática de transmitir eventos continuamente e de forma assíncrona, permitindo que os sistemas capturem, processem e reajam a eventos em tempo real. Então é uma abordagem que envolve a transmissão contínua de eventos, muitas vezes com a capacidade de armazená-los para consulta posterior, caso isso seja necessário. Então, neste modelo, os eventos eles são gravados em um log e são estritamente ordenados dentro de uma partição e persistidos. Então, os clientes eles não se inscrevem no fluxo. Em vez disso, um cliente pode ler de qualquer parte do fluxo. E o cliente ele é responsável por avançar a sua posição no fluxo. Isso significa que um cliente ele pode participar a qualquer momento e pode repetir eventos. Então essa é uma diferença entre o modelo Event Streaming e o modelo PubSub. Além desses dois modelos, também existem abordagens exclusivas para processar os eventos que chegam ao consumidor. Eu tenho as
três principais abordagens de processamento, que são os eventos simples, onde os consumidores processam cada evento conforme ele é recebido. Então, os eventos simples, eles são notificações ou ações discretas que ocorrem no sistema. Por exemplo, um cliente faz um pedido de compra, um sensor de temperatura emite uma leitura, um usuário cria uma postagem numa rede social. São exemplos de eventos simples. Tenho também os eventos complexos, onde os consumidores processam uma série de eventos para detectar padrões nos dados dos eventos. Então, os eventos complexos representam situações onde a ocorrência de um conjunto específico de eventos é simples e significativa. Um exemplo de evento complexo é uma compra online bem-sucedida, que pode incluir uma série de eventos simples, como adição de itens no carrinho, seleção do método de pagamento e confirmação do pedido. E o último modelo de processamento é o fluxo de eventos. Aqui as plataformas de streaming de dados ingerem eventos e criam um pipeline para transmitir processadores que transformam e consomem os dados. Então, o fluxo de eventos refere-se a uma sequência ou série de eventos que ocorrem no sistema ao longo do tempo. Esses eventos são normalmente emitidos e consumidos em um determinado fluxo, seguindo um padrão específico. Então, esse fluxo ele pode ser linear, onde os eventos são processados numa ordem, ou pode ser ramificado, com eventos que se ramificam em diferentes caminhos com base em condições específicas, que é um cenário mais complexo. Então, agora eu vou apresentar os benefícios da Event Driven Architecture. Eu vou destacar aqui alguns dos benefícios, né? Por exemplo, reatividade a eventos em tempo real, desacoplamento, escalabilidade, flexibilidade, resiliência. Aqui significa que, como os sistemas EDA podem ser distribuídos, eles são mais robustos em face de falhas. Se um agente ou componente falhar, outros ainda podem processar eventos e manter a operação do sistema. A integração simplificada, a auditoria e rastreamento. Aqui a capacidade de registrar eventos em um log permite a auditoria e o rastreamento de atividades na EDA. O processamento paralelo e a reutilização de componentes. Então, aqui na reutilização, a EDA permite a reutilização de componentes que podem ser facilmente conectados a diferentes sistemas por meio de eventos, promovendo a eficiência no desenvolvimento. Agora, embora oferecendo todos esses benefícios, a EDA apresenta algumas desvantagens e desafios que você deve considerar ao implementar sistemas baseados em EDA. Eu vou apresentar algumas das desvantagens e desafios que a EDA apresenta. Então, nós temos aqui a complexidade adicional. Então, a EDA ela pode introduzir complexidade adicional ao sistema devido à necessidade de lidar com a troca de eventos. Então, isso pode aumentar a curva de aprendizado e a complexidade do desenvolvimento. A depuração e o rastreamento complexos. Aqui, o rastreamento de eventos em sistemas EDA pode ser um desafio, né? Uma vez que os eventos eles podem se propagar por vários componentes e sistemas. A consistência e integridade dos dados. Então, aqui, garantir a consistência e a integridade dos dados em um sistema EDA pode ser complicado, especialmente em cenários de eventos concorrentes e transações complexas. Então, a ordenação de eventos. Aqui, em alguns cenários, garantir a ordenação correta dos eventos pode ser um desafio. Isso é especialmente importante em sistemas em que a ordem dos eventos é crítica. A segurança. Então, a segurança em sistemas EDA pode ser mais complexa, especialmente ao garantir que apenas os agentes autorizados tenham acesso aos eventos e que os eventos transmitidos sejam seguros contra interceptação e adulteração. Eu tenho gerenciamento de estado, que em alguns casos pode ser complexa, uma vez que o estado do sistema é construído a partir de eventos. Concorrência e conflitos, porque a concorrência entre eventos e o tratamento de conflitos pode ser complicado quando eu tenho vários produtores e consumidores interagindo simultaneamente. Eu posso ter overhead de comunicação, uma vez que os eventos são transmitidos e consumidos de forma assíncrona. Modelagem de eventos adequada. Então, a modelagem inadequada de eventos pode levar a um sistema ineficaz
Então, por isso, é fundamental ter uma compreensão clara dos tipos de eventos e seus atributos e seu impacto no sistema. Tolerância a falhas. Embora a EDA seja tolerante a falhas, garantir que os sistemas sejam adequadamente projetados para lidar com falhas e recuperação pode ser complicado quando você tiver muitos eventos. E a latência. Em sistemas altamente distribuídos, a latência pode ser uma preocupação, especialmente quando os eventos precisam ser processados rapidamente. Então, são algumas das desvantagens que você vai encontrar, não necessariamente todas, mas essas são as mais comuns que surgem quando você vai implementar a arquitetura EDA. Então agora nós veremos quando nós devemos usar a arquitetura Event Driven Architecture. A escolha de usar ou não a EDA em um projeto de software vai depender dos requisitos específicos do sistema, dos objetivos e das características da sua aplicação. Então a EDA ela é especialmente apropriada em certos cenários e a decisão de adotá-la deve ser baseada em considerações específicas. Eu vou apresentar agora alguns cenários nos quais a EDA pode ser uma escolha adequada. Quando vários sistemas devem processar os mesmos eventos, a EDA pode ser indicada. Quando a exigência do processamento em tempo real com atraso mínimo for um requisito crítico. Quando você tiver que realizar o processamento de eventos complexos. Ou quando você tem um alto volume e alta velocidade de dados, como por exemplo nas aplicações IoT, Internet das Coisas. Então aqui você vai ter sensores, dispositivos e atuadores emitindo eventos constantemente. E a EDA é uma escolha natural para lidar com uma grande quantidade de eventos gerados por dispositivos IoT. Em sistemas altamente distribuídos, onde a escalabilidade, o desempenho e a tolerância a falhas são essenciais. Em microserviços, as arquiteturas de microserviços, a EDA pode ser usada para desacoplar serviços e permitir que eles se comuniquem de forma assíncrona. Em processamento de transações financeiras, onde a reatividade e a notificação de eventos, como autorizações de pagamentos ou detecção de fraude, são críticas. A EDA é indicada. Em aplicações móveis e web em tempo real, como jogos online, chat em tempo real, colaboração em tempo real, em eventos complexos de negócio. Então, quando a lógica de negócios envolver coordenação de eventos complexos ou fluxos de trabalho, como pedidos de compra, aprovações ou automação de processos de negócio. Então, esses são alguns dos cenários que você pode considerar a utilização da arquitetura EDA, Event Driven Architecture. Dessa forma, ao aventurar-se com a Event Driven Architecture, será necessário identificar eventos, comportamentos, vai ser necessário uma maturidade e cada vez mais subsídios para a tomada de decisão sobre o domínio dos componentes dentro da aplicação. Então, embora essa arquitetura apresente muitos benefícios, ela não é a panaceia universal. Por isso, é fundamental você avaliar a interatividade e a interoperabilidade exigidas em qualquer caso de uso para determinar se a adoção da Event Driven Architecture é realmente necessária no seu projeto. Então, a seguir, eu vou apresentar uma implementação bem básica dessa arquitetura na plataforma .NET. Então, nós vamos ter como exemplo uma aplicação que eu chamei App Event Driven, que vai consumir eventos usando o RabbitMQ. Eu tenho aqui uma solução em branco, que eu dei o nome de App Event Driven, e eu criei dois projetos Web API, que são os microserviços. Um microserviço eu chamei de API Post Service, que vai consumir os eventos. Outro microserviço eu chamei de API User Service, que vai publicar as mensagens nas filas usando aqui o RabbitMQ. Eu vou usar os pacotes do Microsoft Entity Framework Core SQLite. Os dois projetos vão usar o SQLite para simplificar. Eu estou usando os pacotes do RabbitMQ.client nos dois projetos, o Newton Soft JSON no projeto API Post Service e os pacotes do Swag nos dois projetos. Então, o nosso objetivo aqui é consumir eventos do RabbitMQ na API Post Service, que vão ser publicados a partir da API User Service. Então, o RabbitMQ eu vou executá-lo no ambiente do Docker. E eu vou usar esse comando, docker run
-D, vou executar em segundo plano, vou definir essas duas portas, o nome do host, myRabbit, o nome do container, macRabbit, e vou usar essa imagem, RabbitMQ, 3 do management. Então, nesse comando docker, eu vou levantar o RabbitMQ. E aí, para mim acessar, eu vou no navegador, http localhost na porta 15672. E eu vou ter o login, onde o username é guest e a password é guest. Então aqui no RabbitMQ eu vou criar um exchange. Lembrando que o exchange recebe as mensagens e encaminha para as filas. Eu vou criar esse exchange com o nome user. Na verdade ele já está criado, né? Eu criei ele com o nome user do tipo fanout. Então o tipo fanout aqui é importante porque ele vai encaminhar todas as mensagens que vai receber para todas as filas vinculadas a ele. Eu vou criar duas filas, duas queues, user post service, que eu vou utilizar, e outra fila, user other service. E eu vou vincular essas filas ao meu exchange user. Então eu vou abrir aqui o meu Docker Desktop, e aqui eu tenho o meu container em execução. Estou no container macRabbit, usando essa imagem, ele está em execução. Eu vou pará-lo aqui, só para que faz um tempinho que ele está em execução. Então, ele parou, eu vou iniciá-lo novamente, vou dar um start nele. Então, agora eu vou acessar aqui o navegador e vou aqui em http localhost 15672. Então, olha aqui, aqui já está o login do RabbitMQ. Guest, vou clicar aqui. Então, eu tenho aqui as exchanges. Então, eu criei aqui uma exchange user, tá vendo? Para criar, você informa o nome aqui. O tipo aqui é fanout. Você dá o nome aqui, o nome. Aqui eu criei uma exchange chamada user do tipo fanout. E cliquei em aqui, Add Exchange. Então ele criou para mim essa exchange. E eu vou clicar nela, eu tenho duas filas vinculadas a ela, user.otherService e user.postService. Aqui tá aqui as minhas duas filas. Para criar uma fila você informa o nome aqui, e clica aqui no botão Add Queue. Foi assim que eu criei essas duas filas. Então aqui agora o meu ambiente do RabbitMQ está preparado, e a seguir nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar o fluxo usado para publicar e consumir mensagens. Então vai funcionar assim, o meu microservice API User Service, ele vai ter a capacidade de incluir e atualizar um user, que é o meu modelo de domínio. Ele vai ter ID e nome. Então ele vai publicar isso no Exchange fanout, chamado user, e isso vai ser colocado nas duas filas que eu criei, user post service e user other service. E no microserviço API post service, vai ficar escutando esses eventos. Aqui para publicar isso no RabbitMQ, eu vou definir um método aqui nessa API chamado publish to message queue, e para escutar eu vou definir aqui nesse microserviço o método Listing for Integration Events. Então eu vou abrir aqui o projeto e vou mostrar aqui rapidamente os meus dois microserviços. A minha Blank Solution, API User Service, é bem simples, eu defini um contexto, definindo aqui um mapeamento para a tabela users, defini aqui em app settings o caminho do banco de dados SQLite, que eu chamei de usersDB, e em program eu estou definindo aqui, obtendo a configuração, estou registrando o serviço no container, eu não vou usar o migrations aqui, eu estou usando o método create database, e aqui eu vou dar o comando ensure created, no contexto aqui user service context. E aqui no controlador users controller, eu tenho os endpoints para obter um usuário, para atualizar um usuário e para incluir um usuário, que é o post. Então aqui eu estou definindo uma lógica que assim que eu incluir um usuário, eu vou definir os dados para publicar a mensagem no RabbitMQ. Então isso é feito aqui neste método aqui, publish to message queue. Então é esse método aqui que eu vou usar para publicar as mensagens. Eu vou usar aqui o basic publish do Rabbit. Essa seria o meu microserviço API User Service. No microserviço API Post Service, eu tenho aqui o contexto da mesma forma, tá vendo? Só que aqui eu tenho o mapeamento para duas entidades, posts e users. Aqui, Users tem ID e nome e posts tem
post ID, o título, o conteúdo, e eu estou definindo o relacionamento entre user e post, onde o usuário vai poder ter muitos posts. Aqui em API User Service, a minha entidade é só user, ó, só tem o ID, name, o e-mail e uma propriedade message. Então aqui, ó, em appsettings.json, estou definindo aqui o caminho para a base de dados PostesDB do SQLite. Em Program estou registrando, né, ó, serviço do container, e estou criando o banco de dados, ó, create database, e aqui, ó, eu estou definindo o método que vai escutar os eventos e vai consumir os eventos. Então, para a gente testar, qual vai ser o fluxo dos testes que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos invocar a API User Service e vou adicionar um usuário no banco de dados users. O que isso vai gerar? Isso vai criar o serviço, vai definir um evento que a API Post Service vai consumir e vai adicionar o usuário em PostesDB. Então, ó, eu tenho aqui o banco de dados do SQLite. Eu vou abrir esse banco de dados no caminho onde eu tenho aqui a minha aplicação, só que como eu não executei ela ainda, eles não foram criados, né? Tá vendo? Só quando eu executar, porque eu não estou usando migrations aqui. Então, aí eu vou acessar a API Post Service e vou adicionar um post para o usuário que foi incluído e na API Post Service, no meu microserviço, eu vou carregar o post dando um get do usuário. Aí eu vou chamar de novo a API User Service, vou alterar o nome do usuário, aí eu vou ter um outro evento que a API Post Service vai consumir e vai atualizar o nome do usuário em PostesDB. Aí eu vou invocar a API Post Service e vou carregar o post só para a gente visualizar. Então aqui eu tenho dois eventos que eu estou tratando, User Add e User Update. Então eu vou mostrar agora o código aqui, ó, definido em Users Controller, que vai publicar as mensagens e definir os eventos no RabbitMQ. Então esse código, olha, é esse aqui, ó. Então eu vou chamar esse método quando eu for incluir um usuário usando o HTTP post. Então eu estou definindo um nome aqui, ó, do evento, user add e user update. Vamos entender esse código aqui, ó. Então nesse código que está definido em API User Service, ele é responsável por publicar, ó, e enviar uma mensagem para a fila do RabbitMQ. Então ó, nós iniciamos criando uma instância de Connection Factory do RabbitMQ. Em seguida nós criamos um canal, ó, a partir da conexão. Depois eu converti aqui, ó, a carga útil da mensagem, que é a event data, que é um string, eu estou convertendo aqui numa array de bytes, usando aqui, ó, UTF-GetBytes. Então aqui eu configurei o canal. Aí eu estou usando o método BasicPublish para enviar a mensagem para o servidor. Aqui eu estou usando os parâmetros. User é o meu exchange, que é o nome para onde eu vou enviar a mensagem. A routing key aqui, ó, é a chave do roteamento que vai definir a rota para a fila de destino. Vai ser user update e user add. E em basic properties aqui eu estou definindo null. Aqui eu poderia definir outros recursos. E no body é o array de bytes, que contém a carga útil da mensagem. Então aqui eu vou publicar. Agora eu vou mostrar o código aqui, ó, na classe program do método Listening for Integration Events. Então esse método vai ser responsável por consumir as mensagens. Ou seja, é um exemplo aqui como eu vou consumir os eventos, né, na aplicação ASP.NET Core que vai utilizar o RabbitMQ. Nesse caso, ó, eu estou consumindo eventos do RabbitMQ na API Post Service. Então, ó, eu criei uma instância, Connection Factory, aí eu criei a conexão com o RabbitMQ, né, por meio dessa fábrica. Aí eu criei o canal. Então aqui o canal, ele é a unidade de comunicação entre a nossa aplicação e o servidor RabbitMQ, dentro da conexão. E aqui, ó, em Event Basic Consumer, é um objeto do Rabbit que permite consumir mensagens. Então é aqui que eu vou consumir a mensagem. Então, ó, eu estou me inscrevendo para o evento Received, que é acionado quando uma mensagem é entregue para este consumidor. Estou definindo aqui um escopo para o meu contexto do Post Service, que eu chamei de DBContext. A seguir, olha, eu tenho os dados, ó, do body como um array de bytes convertido para uma string, e aqui eu estou exibindo a mensagem com esse texto e a mensagem recebida. Estou convertendo os dados e aqui eu estou verificando o evento. Se for esse evento, eu vou incluir o usuário no banco de dados post. Se for atualização, eu vou atualizar os dados do usuário também. Então aqui eu estou definindo, ó, qual é a fila da onde eu estou consumindo os dados. User Post Service, que é a fila que eu criei. Então, ó, eu vou fechar todas as guias aqui, ó. Aqui, como eu tenho dois projetos, é bom eu verificar aqui, ó, em Solution, eu vou aqui em Properties,
Multiple Startup Project, defino os dois projetos com a action Start, dou um OK aqui, ó, e aqui eu vou executar. Quando eu fizer isso, ele vai criar os bancos de dados SQLite em cada projeto, né? E aí vai levantar os dois microserviços, que são as minhas duas APIs. Olha aqui, ó, eu tenho os dois serviços aqui, ó. Então agora, olha, os bancos de dados eles foram criados, olha aqui, ó, PostDB em API Post Service e UsersDB em API User Service. Então eu já vou poder acessar aqui, ó, vou abrir o banco de dados, eu vou só no Post Service. Olha aqui, ó, Posts eu vou navegar, ó, tá vazio, né? E Users eu vou navegar, também está vazio. Então agora retornando aqui para os nossos microserviços, eu vou criar um usuário. Ó. Vou dar um post, vou dar aqui tryout, vou informar aqui, ó, maria@email.com e mensagem teste. Vou clicar em execute, ele parou aqui, ó, coloquei um breakpoint, então ó, ele vai publicar a mensagem, eu vou clicar F11, olha lá, ele vai no método, está criando o canal, vai publicar. Quando ele publica, olha aqui, ó, ele definiu aqui, ó, e criou na base de dados users o usuário que eu criei. Mas se eu for aqui, ó, no banco de dados posts e navegar para users, eu tenho um usuário criado aqui também, ó, Maria. Ele consumiu o evento e criou o usuário Maria. Então se eu for aqui no Exchange User, ó, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma visão aqui da minha publicação, né? Ele vai mostrando aqui que ele publicou e depois consumiu. Então agora eu vou retornar aqui, ó, vou em API Post Service e vou incluir um post para esse usuário que eu acabei de criar. Então aqui, ó, eu vou informar aqui, ó, meu post, meu primeiro post e user ID 1. Isso aqui eu não preciso informar. Vou clicar em execute. Ó, ele criou aqui, ó. Então, se eu retornar aqui, ó, para o meu banco de dados, posts, ó, olha aqui, ó, ele incluiu o registro, né? E agora eu vou vir aqui no meu microserviço API User Service e vou alterar os dados desse usuário. Vou vir aqui em Input, vou dar um tryout, vou colocar um aqui, o usuário tem ID 1, né? Vou colocar o nome aqui, ó, Maria Alterado, e-mail mariaalterado@teste.com, mensagem teste de alteração. Então vou clicar em execute, ele vai publicar, olha, vou pressionar em F11, ele está criando aqui, ó, ele retorna no content. Então se eu vim aqui, ó, vou dar um get usuários, olha, eu alterei os dados. Agora eu vou voltar aqui, ó, para o post e eu vou dar um get aqui, ó, e olha aqui, ó, ele consumiu, o evento foi disparado e ó, o usuário aqui, ó, Maria Alterado, ele alterou aqui também. E aqui, ó, o RabbitMQ que eu tenho, aqui as minhas filas, tá vendo? Ó? E o meu Exchange aqui, user, com as filas criadas. Então, com isso, nós mostramos aqui de forma bem básica, né? Esse é um projeto bem simples, né? Que foi criado com fins didáticos, né? Mas ele ilustra de uma maneira, assim, bem simples, como nós podemos implementar aqui na plataforma .NET. Naturalmente, aqui eu estou usando recursos básicos. Numa aplicação de produção, talvez você precisasse usar outros recursos. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem, se Deus quiser.